Eu trabalhava no setor administrativo do hospital, mas sempre fui curioso sobre o que acontecia nas áreas mais restritas. O necrotério era uma delas. Era um lugar frio e silencioso, longe da movimentação dos corredores, onde apenas os médicos legistas e os auxiliares entravam. Muitos funcionários evitavam passar por lá, não por medo dos mortos, mas pelo que diziam ver. Histórias corriam pelos corredores sobre um homem alto e magro, parado ao lado da mesa de autópsia. Sempre que alguém abria a porta para conferir, não havia ninguém. No começo, achei que era exagero, uma daquelas histórias criadas para assustar os novatos. Mas algo aconteceu que mudou minha opinião para sempre. Era tarde da noite quando precisei descer até o subsolo para entregar alguns documentos. O hospital já estava silencioso e os corredores vazios tornavam tudo ainda mais sombrio. O necrotério ficava no fim do corredor mais afastado, um local onde as lâmpadas pareciam sempre piscar mais do que o normal. Passei pela porta de aço e senti um arrepio subir pela nuca. Olhei rapidamente pelo pequeno vidro da porta dupla, mas tudo parecia normal lá dentro. Respirei fundo e continuei meu caminho, mas não consegui afastar a sensação de que estava sendo observado. No dia seguinte, durante o café, comentei sobre minha ida ao subsolo e ri quando um dos enfermeiros me perguntou se eu tinha visto o homem. Ele disse que os relatos vinham de anos atrás e que muitos funcionários preferiam pedir transferência a continuar trabalhando no necrotério. O mais estranho era que todas as descrições coincidiam. Um homem alto, extremamente magro, de postura rígida, sempre de pé ao lado da mesa de autópsia. Nunca se movia, nunca fazia barulho, apenas estava ali. Aqueles que tentavam encará-lo por muito tempo sentiam um mal-estar tão forte que precisavam sair da sala às pressas. Se você chegou até aqui e está envolvido nessa história, aproveite para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a trazer mais histórias intrigantes como essa. Agora, vamos continuar. Fiquei cada vez mais interessado e decidi que precisava ver com meus próprios olhos. Na noite seguinte, esperei até o hospital esvaziar e desci novamente. O silêncio era quase absoluto, interrompido apenas pelo zumbido dos aparelhos e o eco distante de um telefone tocando. Cheguei à porta do necrotério e espiei pelo vidro. Dessa vez, havia algo ali. Meu coração acelerou. No canto da sala, ao lado da mesa de autópsia, uma figura imóvel. A luz piscou e, por um segundo, tive certeza de que ele estava me olhando. Travei. Meu corpo se recusava a se mover. Quando finalmente consegui respirar fundo e abrir a porta, o lugar estava vazio. Fiquei parado ali por alguns minutos, sentindo o ar pesado ao meu redor. Não havia explicação lógica para aquilo. Olhei ao redor, chequei cada canto da sala, mas nada parecia fora do lugar. Apenas a presença invisível de algo que não deveria estar ali. Desde aquela noite, nunca mais duvidei dos relatos. E por mais que tentasse esquecer, toda vez que passava pelo subsolo, sentia a mesma coisa. Alguém ainda estava lá, parado ao lado daquela mesa, esperando. Depois daquela noite, fiz o possível para evitar o necrotério. Meu trabalho não exigia que eu estivesse ali, então tratei de me manter afastado. Mas o problema era que, mesmo longe, a sensação de estar sendo observado não me deixava. No elevador, no estacionamento, até mesmo na minha própria casa. Às vezes, acordava de madrugada com a nítida impressão de que havia alguém no meu quarto, parado, imóvel, apenas me observando. Eu nunca via nada, mas o peso daquela presença era inconfundível. Os boatos sobre o homem da sala de autópsia continuavam. Enfermeiros diziam que, durante a madrugada, ouviam passos vindos do subsolo, mas quando verificavam as câmeras, não havia ninguém. Uma técnica de enfermagem jurou ter visto uma sombra se movendo pelo vidro da porta, mas, ao abrir, a sala estava vazia. E então, começaram a acontecer coisas ainda mais estranhas. Certa noite, o segurança do hospital me chamou para ver algo nas câmeras.
Ele parecia nervoso, suava apesar do ar-condicionado. Na tela, o corredor do necrotério estava vazio, mas de repente, uma sombra longa se esticou pelo chão, como se alguém muito alto estivesse parado na entrada. Só que a câmera não captava ninguém. Ele voltou o vídeo algumas vezes e a sombra aparecia sempre do nada, permanecia ali por alguns segundos e depois sumia. Me diz que isso é algum defeito na câmera, ele pediu, a voz trêmula, mas eu não sabia o que responder. Na semana seguinte, um dos médicos legistas pediu demissão. Ele era experiente, cético, do tipo que não se deixava levar por superstições. Mas algo aconteceu. Ninguém sabe ao certo o que, porque ele se recusava a falar sobre o assunto. Apenas saiu do hospital e nunca mais voltou. A essa altura, eu já sabia que havia algo muito errado naquela sala. Mas foi numa madrugada de sexta-feira que tudo chegou ao limite. Eu estava terminando um relatório quando ouvi alguém chamando meu nome. Não alto, não desesperado, apenas um sussurro quase imperceptível. O problema? Eu estava sozinho na sala. Olhei ao redor e o silêncio era absoluto. Respirei fundo, tentando me convencer de que estava cansado, que minha mente estava pregando peças. Mas então o telefone tocou. Atendi com as mãos suadas. Do outro lado, silêncio. Não um silêncio comum, mas um vazio completo, um buraco sem som. E então, baixinho, ouvi uma respiração. Não era minha. Meu peito travou. Alô? Minha voz saiu fraca. Mais silêncio. E então um estalo, como se alguém tivesse desligado bruscamente. Desliguei o telefone com força e me levantei, decidido a sair dali. Mas ao olhar para a porta de vidro da minha sala, vi o reflexo de algo atrás de mim. Alto, magro, imóvel. Virei-me num impulso, mas a sala estava vazia. Meu coração batia tão forte que mal conseguia respirar. Peguei minhas coisas e fui embora, sem olhar para trás. Desde então, evito falar sobre aquela noite, mas de vez em quando estou sozinho, sinto aquele mesmo peso no ar, como se algo ou alguém ainda estivesse por perto, apenas me observando. Depois daquela noite, tomei uma decisão. Precisava me afastar do hospital. Pedi transferência para outro setor, um que não exigisse que eu ficasse até tarde da noite ou que tivesse qualquer relação com o subsolo. Os primeiros dias foram difíceis, pois eu ainda sentia aquela presença, mas com o tempo, tudo foi se acalmando. As noites voltaram a ser tranquilas, sem aquela sensação de que alguém estava no canto do quarto. No trabalho, parei de ouvir histórias sobre o homem da sala de autópsia, e até mesmo os relatos dos funcionários diminuíram. Parecia que aos poucos tudo estava voltando ao normal. Alguns meses depois, voltei ao necrotério, mas dessa vez durante o dia. Fui apenas para entregar um documento, sem pressa, sem medo. A sala estava como sempre, fria, silenciosa e vazia. Olhei para a mesa de autópsia e me permiti ficar ali por alguns segundos, esperando. Mas nada aconteceu. Apenas um ambiente comum, sem sombras, sem presenças invisíveis. Saí de lá com uma sensação estranha, mas não de medo. Era como se algo tivesse enfim se dissipado. Nunca mais vi ou senti qualquer coisa relacionada àquele homem. Talvez ele nunca tenha existido. Talvez tenha sido apenas um acúmulo de histórias e coincidências. Ou talvez ele tenha encontrado o que estava esperando e finalmente seguido em frente. Era minha primeira noite de estágio no necrotério do hospital. O corredor estreito e mal iluminado exalava um cheiro peculiar, uma mistura de desinfetante forte e algo mais denso, metálico. O silêncio absoluto só era interrompido pelo ruído distante de alguma máquina funcionando. Meu supervisor, um homem de poucas palavras, apenas me entregou as chaves e indicou o caminho. Minha tarefa era simples: organizar os relatórios e aguardar qualquer movimentação de entrada de corpos. Enquanto revisava alguns papéis, ouvi um barulho metálico no fundo do necrotério. Alguém mexia nas gavetas refrigeradas.
Meu coração acelerou por instinto, mas logo me acalmei ao ver um homem de jaleco branco, máscara no rosto e luvas cirúrgicas manchadas de algo escuro. Ele nem me olhou. Continuou manuseando um dos corpos sobre a mesa de aço, os movimentos precisos e experientes. "Boa noite", murmurei, tentando parecer profissional. Ele apenas assentiu, sem interromper seu trabalho. Passei a madrugada vendo aquele homem trabalhar, abrindo e fechando gavetas, anotando detalhes nos relatórios. Em determinado momento, perguntei como ele aguentava tantas horas ali sozinho. Ele finalmente me olhou, os olhos fundos, cansados. "A gente se acostuma", respondeu com uma voz arrastada antes de continuar sua tarefa. Algo naquilo me fez estremecer, mas atribuí à exaustão e ao ambiente sombrio. Se você chegou até aqui, já percebeu que essa história está ficando intensa. Então aproveita e se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com seus amigos. Isso ajuda muito e me motiva a trazer mais histórias assim para você. Agora, vamos continuar. Ao amanhecer, meu turno acabou e fui entregar os relatórios na recepção. Enquanto esperava, comentei casualmente sobre o médico que trabalhava de madrugada. A atendente franziu a testa. "Não tem ninguém escalado para o necrotério à noite." Meu estômago revirou. Expliquei o que vi. Descrevi o homem. Ela empalideceu e chamou um dos médicos mais antigos do hospital. Quando ele ouviu minha história, ficou visivelmente desconfortável. Então me levou até um dos armários de arquivos e puxou um registro. "Esse é o homem que você viu?" perguntou, me mostrando a foto na ficha. Meu sangue gelou. Era ele. O mesmo jaleco, os mesmos olhos fundos. Só que, segundo o documento, aquele médico havia falecido há exatamente uma semana. E seu corpo ainda estava no necrotério. A sensação de gelo percorreu minha espinha quando voltei, hesitante, ao necrotério. A gaveta onde o corpo do médico deveria estar estava lacrada, exatamente como na ficha. Minhas mãos tremiam ao destravar o metal gelado. A porta deslizou lentamente, revelando um corpo rígido, pálido. O rosto idêntico ao do homem com quem passei a madrugada inteira trabalhando. Minha respiração ficou curta. Os pelos do meu braço se eriçaram. O homem que vi, com quem conversei e observei trabalhar a noite toda, estava ali, imóvel, há uma semana. A cabeça girava enquanto eu tentava encontrar alguma explicação lógica. Talvez fosse outra pessoa parecida. Talvez eu estivesse tão exausto que imaginei tudo. Mas os relatórios que ele preencheu estavam na minha pasta. Peguei um deles e li rapidamente. A caligrafia era firme, idêntica à assinatura no prontuário do morto. Dei um passo para trás, sentindo o estômago revirar. Meus olhos passaram pelo necrotério vazio, a luz fria refletindo nas bancadas de aço. Eu precisava sair dali. Fechei a gaveta com pressa e girei nos calcanhares, indo direto até a recepção. A atendente e o médico mais velho ainda estavam lá, me observando como se já soubessem o que eu tinha acabado de ver. "Foi ele, não foi?" a mulher murmurou, olhando nervosamente para o corredor. Engoli em seco. "Como isso é possível?" perguntei, minha voz saindo fraca. O médico cruzou os braços, suspirando. "Ele trabalhou aqui por mais de 20 anos. Morreu de um infarto, mas sempre dizia que nunca abandonaria este hospital. Aquilo não fazia sentido. Mortos não voltam. Mas eu vi, conversei. Ele estava ali, mexendo nos corpos, preenchendo papéis, como se nada tivesse acontecido." O médico mais velho viu minha expressão de choque e pousou uma mão pesada no meu ombro. "Você não foi o primeiro a vê-lo, mas agora que sabe, talvez seja melhor não voltar para os plantões da madrugada." E eu segui o conselho, mas mesmo trocando meu turno para o período diurno, eu não conseguia me livrar daquela sensação sufocante de estar sendo observado. Durante o dia, o necrotério parecia apenas um ambiente frio e estéril, um espaço técnico e sem mistério. Mas, sempre que passava pelos corredores do hospital, sentia um arrepio na nuca, como se alguém estivesse ali parado me observando. Tentei ignorar. Segui trabalhando, tentando me convencer de que era apenas o cansaço e a sugestão.
Mas então começaram os relatos. Enfermeiros murmuravam histórias no refeitório, estagiários cochichavam no vestiário. Um deles, um rapaz que tinha começado pouco depois de mim, me puxou de lado um dia. "Você já ouviu falar do médico morto?" Ele perguntou, os olhos arregalados. Meu sangue gelou. Dizem que ele ainda aparece no necrotério. Alguns até escutam os passos dele à noite. Meu corpo inteiro se tensionou. Eu não queria mais ouvir nada daquilo, mas não adiantava. As histórias só cresciam. Certa noite, um segurança jurou ter visto um vulto de jaleco passando pelo corredor do necrotério. Quando foi verificar, encontrou uma das mesas cirúrgicas levemente deslocada, como se alguém realmente tivesse estado ali. Então, algo aconteceu que me fez repensar tudo. Uma enfermeira veio até mim com um papel na mão. "Achei isso na sala dos relatórios", disse franzindo a testa. Peguei o papel e, ao abrir, senti um nó se formar no estômago. Era uma ficha de autópsia incompleta, assinada pelo próprio médico morto. O hospital tentou abafar o assunto. Diziam que era algum tipo de brincadeira de mau gosto, ou talvez um erro administrativo. Mas, no fundo, todos sabiam. Ele ainda estava ali. E às vezes, quando eu passava pelo corredor do necrotério tarde da noite, sentia um cheiro sutil de látex e formol, e ouvia o leve ruído de gavetas sendo abertas. Depois daquela noite, eu soube que não importava o quanto tentasse me afastar. O necrotério nunca me deixaria esquecer. Continuei no hospital por mais alguns meses, evitando ao máximo passar perto daquele corredor quando a noite caía. Mas, de vez em quando, algo me fazia parar. Um barulho distante de metal arranhando, o som suave de papel sendo manuseado, ou apenas aquela sensação incômoda de que alguém estava ali, no canto do meu campo de visão, me observando. No meu último dia no hospital, antes de seguir para um novo emprego, passei pelo necrotério uma última vez. O ambiente estava silencioso, frio, igual a qualquer outro dia. Mas, por um breve momento, tive a nítida impressão de ver uma silhueta no fundo da sala próxima à mesa de autópsia. Pisquei e não havia mais nada, apenas o vazio. Engoli em seco e me afastei sem olhar para trás. Mas uma coisa eu sabia: algumas pessoas dedicam tanto a vida ao que fazem que nem a morte consegue afastá-las.